Shalom, família! Eu acredito que mais uma vez, mais um domingo, vocês foram pegos desapercebidos. Então, por esse motivo, eu vou dar uma nova oportunidade para que vocês respondam a minha saudação. Shalom, família! Shalom. Glória a Deus, aleluia! Muito bom estarmos reunidos aqui mais uma vez. E antes de ministrarmos a palavra de Deus, eu gostaria de lembrá-los acerca de algumas coisas. E a primeira das questões que eu gostaria de lembrá-los é que nós colocamos essas balizas para isolar o tripé, para que não acontecesse de passarmos na frente da câmera. Talvez isso para você que pode comparecer presencialmente seja algo muito pequeno, mas eu acredito que a nossa cooperação valoriza, aperfeiçoa a entrega que está sendo realizada para aqueles que estão em casa. Então eu vou pedir para que vocês que ocupam as 3 primeiras fileiras, que sempre acessem a cadeira pelas laterais e que nós não passemos aqui. Peço a cooperação dos pais quanto aos filhos, peço essa atenção, e eu acredito que os que estão no online ficam também agradecidos com isso. Em segundo lugar, sempre que você for embora, leve, descarte o lixo que você acumulou ao seu lado. Embora nós tenhamos alguém que realiza a limpeza do prédio, eu acredito que quando todos contribuem, fica tudo mais fácil, não é verdade? E se você ainda não está em algum dos nossos grupos, você pode entrar em um dos nossos grupos, que são os veículos de comunicação que facilitam a nossa interação. O link em específico do nosso grupo no Telegram se encontra disponível na nossa página do Instagram, que é dinamos.gym. Maravilha, aleluia, glória a Deus. Se você também não participa de nenhum dos nossos pequenos grupos, que nós chamamos de GCs, lá em um dos favoritos do Instagram você encontra as informações necessárias. Eu gostaria que nesse instante, entendendo que Deus fala conosco de maneira íntima e personificada, que o véu se rasgou, que um caminho se abriu, que hoje todos nós, ministros da nova aliança, temos livre acesso à presença de Deus, eu gostaria que orássemos a Ele. Eu faço questão de enfatizar sobre isso porque a nossa missão como igreja é edificar uma igreja orgânica através de filhos maduros. Nós não queremos que aqueles que compõem a membresia da nossa igreja sirvam ao propósito de um líder. Nós acreditamos que Deus destacou cada um de nós para uma chamada específica. Todos podem cooperar, colaborar na edificação da obra do ministério, mas isso só é feito de maneira saudável se todos nós, pela unidade da fé, cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura perfeita, a fim de sermos encontrados perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Por isso eu enfatizo a importância de nos voltarmos para a piedade, para a palavra, para a oração. E sob esse entendimento, nesse instante eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e dissesse: Senhor, fala comigo, traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas. Espírito, a chuva cai e não torna-se antes cumprir o teu propósito. Assim acontece com a palavra que sai da boca de Deus, ela não torna vazia, antes ela cumpre o propósito designado, Pai. Senhor, encontre em nós um terreno, uma terra arada, fértil, que ao receber essa semeadura, faz com que se multiplique a 30, a 60, a 100 por 1, e faz que ao teu nome sejam tributadas graças, glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Quem está vivo aqui diga aleluia. E se eu pudesse, eu intitularia essas últimas 4 mensagens que eu ministrei. Eu sei que eu acabei falando que o título
da mensagem do domingo passado poderia ser esse, mas eu ousaria dizer que toda essa série, essas 4 últimas mensagens, tem em vista esse propósito. E o título seria, se eu pudesse dar a uma série, a manutenção dos fundamentos. Eu sei que nós somos levados pela vontade de crescer, mas eu acredito que esses são dias, e eu percebo como sendo um sentimento comum em diversos líderes religiosos da nação brasileira. E quando eu uso a terminologia religioso, não seja religioso em querer me taxar, porque ela tem vista apenas esclarecer a ocupação, o exercício que certos indivíduos desempenham, amém? Tem coisa que às vezes a gente fica pegando, achando que é cristianismo, mas é só chatice mesmo, é só chatice. Esses dias alguém veio pegar no meu pé porque eu usei a terminologia liturgia. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é só chatice mesmo, passa amanhã, cara. E eu queria falar sobre as evidências de uma nova natureza. Eu acredito que esses são dias de nós pararmos de olhar para fora e olhar para dentro. E quando eu falo de olhar para dentro, eu não estou me referindo à introspecção, à autoavaliação, mas a um convite, a uma abertura em relação a sermos trabalhados e modelados pelo Senhor. A palavra de Deus fala no Salmo 139, nos versos 23 e 24, se nós observarmos, até abrindo um parênteses, apenas os livros poéticos possuem versos. Os demais livros da Bíblia, por não serem poesias, poemas, eles possuem versículos e não versos. Então os versos 23 e 24 do livro poético de Salmos, diz assim: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz ao caminho eterno, e me conduz ao caminho que leva à vida da eternidade. E se nós observarmos à luz da Escritura, os homens que tiveram a experiência de porta chamada novo nascimento, e aqui eu abro um outro parêntese, se você observar à luz da Escritura, nós temos 2 tipos de experiências considerando o novo nascimento: as experiências de porta e as experiências de caminho. As experiências de porta são experiências de impacto. Você não nasce de novo de maneira paulatina, você nasce de novo de maneira imediata. Mas no que se refere à nossa transformação, ela não acontece de modo imediato, ao ponto de que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele endossa, essa é apenas uma dentre inúmeras outras referências, dizendo assim: aquele que começou a boa obra em vós. Qual boa obra? A boa obra de sermos transformados à sua imagem, de sermos encontrados conformes a imagem do seu Filho. Aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la, vai concluí-la. Quando? No dia que eu confessar com a boca e crer com o coração? Não, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até a ocasião da glorificação do corpo. Então a transformação não acontece do dia para a noite, ela é um processo. Mas nós percebemos que aqueles que tiveram uma experiência de porta com Jesus, inevitavelmente, mesmo sabendo que esse processo vai durar toda a nossa jornada em terra, eles, após terem se encontrado com Jesus, já apresentaram evidências suficientes de tê-lo encontrado. E um dos exemplos que nós podemos citar é o exemplo de Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, onde ele tem uma experiência que é intitulada de teofania. A teofania nada mais é do que a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Se nós observarmos o capítulo 32, a Escritura fala que Jacó, ele lutou com o anjo, e se você olhar de modo minucioso, a palavra anjo é com A maiúsculo. Então é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Depois dele ter, e aqui eu acho que é ocasião para uma outra pregação,
que depois que ele lutou com o anjo a noite inteira, o anjo vira para ele e fala assim: deixe-me ir, pois já raiou o dia. O anjo poderia muito bem ir embora, e aquilo ali já teria concluído a proposta daquele conflito. Mas Jacó, de modo intencional, diz: eu não te deixarei ir sem que me abençoe. Deixa eu te dizer, é possível você ter uma experiência com o cristianismo sem receber a bênção de Deus. Algumas pessoas têm uma experiência com a religião, algumas pessoas apenas aderem ao movimento gospel, mas existem aquelas que por sua vez têm um encontro genuíno com Deus e as suas vidas são mudadas. E aí ele fala: eu não te deixarei ir até que me abençoe. A escritura mostra que Jacó tem a sua coxa deslocada, e daquele dia em diante, vamos assim dizer, ele passa a andar mancando, ele se torna manco. Mas uma outra pessoa que a escritura mostra é o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos. Paulo estava a caminho de Damasco e ele tem uma experiência e cai como que por terra. Eu sei que algumas pessoas falam que ele caiu do cavalo, mas o texto não fala que ele estava a cavalo. Muito provavelmente ele estaria viajando a cavalo, considerando a distância. Mas ele cai como que por terra, e a palavra de Deus não diz que é o próprio Cristo que fala que daquele dia em diante o nome dele seria Paulo e não mais Saulo. Mas as pessoas olham para ele e o chamam de Paulo. E isso faz toda a diferença. Talvez na sua cabeça você pode falar: pô, tanto faz, tanto fez. Não! As pessoas o chamaram de Paulo porque eles viram que existiam evidências de que ele já não era mais a mesma pessoa. É interessante que também quando os primeiros cristãos são vistos em Antioquia, eles não se auto-intitulam cristãos, são os terceiros, os outros que olham para eles e dizem cristãos. Por quê? Porque se parecem com Jesus. Então existem evidências de que nós nascemos de novo. Eu gostaria de falar então, tendo por base a vida de Moisés, sobre 4 evidências de alguém que nasceu de novo. E a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 4 do livro do Êxodo, do versículo 1 ao versículo 5, uma primeira experiência, que é a experiência da vara que se transforma em serpente. Vamos ler o texto. A escritura diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Naquela ocasião, era costumeiro que as pessoas usassem um bordão, um cajado, por pelo menos 2 motivos. Em primeiro lugar, por causa da idade. Então eles se apoiavam porque então as suas pernas já não tinham a mesma força que outrora tiveram. Mas em segundo lugar, pelo terreno em que eles caminhavam. Como era instável, ela era utilizada tanto para estabilizar quanto para que eles fossem guardados de buracos, de esconderijos de cascavéis e coisas do tipo, que eles poderiam ser surpreendidos ao longo do caminho. E aqui nesse primeiro ponto, o que a gente entende? São 2 pontos a se observar dentro desse tópico em específico. Que aquilo que Moisés tinha na sua mão era um esconderijo da serpente. E o que isso quer dizer? Às vezes aquilo que a gente usa para estabilizar, aquilo que a gente usa para que nós nos sintamos seguros, aquilo que utilizamos que demonstra a nossa força, pode muito bem ser um esconderijo da serpente. Às vezes a gente fica pensando: pô, porque eu sou um cara bem articulado, pô, porque eu administro bem os meus recursos, ou porque, sei lá,
dentre inúmeros outros predicados que eu poderia dizer, nós achamos que isso é suficiente para que sirvamos a Deus. E aquilo que pode ser usado com um fim proveitoso, acaba se tornando uma maldição em nossas vidas. Há um tempo atrás, no seminário, um irmão contou uma história para mim, que eu carrego, e ele fala que em um dado momento, isso, preste atenção, não se restringe apenas a ele, eu acho que se aplica a todos nós, acho não, tenho certeza. Ele fazia o seminário e acontece que na ocasião a remuneração era muito baixa, e ele vai então até o empregador dele e fala: olha, eu preciso que você me dê um aumento salarial, porque a remuneração é muito baixa, eu trabalho muito, não dá para pagar as contas. E aí o seu empregador responde mais ou menos assim: por que você está pedindo para mim um aumento salarial? Acaso quem te contratou fui eu, ou foi o Deus que é o Jeová Jireh? Eu não estou querendo dizer que nós precisamos nos conformar com tudo que nós recebemos, mas acima do nosso empregador natural, nós precisamos entender que nós temos um Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos entender que um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jireh. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso suprimento, é Ele quem cuida de nós. A Bíblia fala que eu e você, na primeira epístola de Pedro, não precisamos ficar preocupados com coisa alguma. Por quê? Porque Ele quem cuida de nós. É Ele quem, no Salmo 103, a Escritura diz: quem supre as nossas necessidades e que nos cura das nossas enfermidades. Mas Ele nos supre, Ele cuida de nós. A Bíblia fala que as aves não ajuntam, os lírios não tecem nem fiam, mas o Senhor cuida de cada um deles, ao ponto de que nem mesmo Salomão, com todo o seu esplendor e glória, se vestiu com tamanha formosura. Mas isso também eu quero trazer para cá, no aspecto do ministério. Nós não precisamos de mais profissionais de púlpito, nós precisamos de homens que sejam guiados pelo Espírito. Não se trata de retórica ou performance, se trata, como João diz no capítulo 3, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com os que são nascidos do Espírito. Sabe, eu acho interessante, eu não me lembro o nome dessa versão, eu sei que é a versão que a Heidi Baker e o Bill Johnson usam, mas a palavra de Deus diz no livro de Provérbios que, faltando perspectiva profética, o povo perece. Sabe de uma coisa? Nós precisamos de homens, eles não precisam ser profetas, mas eles precisam ser proféticos. Eles precisam ver os céus e se mover na terra. Não precisamos de pessoas que sabem como fazer, sabem o que falar, conhecem alguns textos bíblicos, têm o mínimo de orientação, de gestão. Nós precisamos de homens que se permitam ser guiados pelo Espírito. É nisso que eu creio. Mas em segundo lugar, ainda dentro desse tópico, uma outra coisa que a gente observa aqui é que Deus deu autoridade para Moisés para pegar naquela serpente. Estava se cumprindo o que ele disse através de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, fala: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sujeitar todo o poder do maligno. Se você nasceu de novo, toda a autoridade te foi dada no céu e na terra. As hostes, os demônios, os principados e as potestades precisam se sujeitar ao governo de Deus que flui através de você. Toda a autoridade nos foi dada. Eu tive em 2018 uma das experiências mais marcantes da minha vida. Eu fui para Luanda, Angola, fiquei um mês lecionando sobre Êxodo. E aí, eu sei que cheguei lá, eu vou ser vulnerável a vocês, eu passo por alguns maus bocados, porque eu sou novo. Aí o povo olha para mim e fala: rapaz, mesmo menino, e não precisa ficar constrangido se você já fez esse julgamento acerca da minha pessoa, não me incomodo. Assim, aí eu estou lá,
de boa, calado. Quando eu não conheço, eu não sei onde eu estou chegando, é o primeiro encontro, eu não falo muita coisa. Eu falo, rapaz, eu vou sentir o ambiente aqui para eu não cometer gafe. Cheio de engenheiro da Odebrecht, cheio de empresário, o assistente secretário do general estava lá. Eu falei, estou enrolado. E aí, o pastor que lidera o trabalho lá falou, hoje você vai pregar aqui no principal prédio deles. Eu falei, Jesus, os caras chegando no prédio da igreja com um Rolex de ouro, diamante, tudo de motorista. Eu falei, oh Deus. Aí uma mulher, depois ela me contou, falou, eu vou levar meu marido, hoje ele vai nascer de novo. Hoje ele vai nascer de novo. Preciso fazer um estudo. Na grande maioria você vê que as mulheres às vezes são mais intensas do que os homens, né? Não sei, não estou querendo dizer que é espiritual, bíblico, nem nada. Mas eu falei, rapaz, e aí eu estou lá. Só que aí na hora que o cara bateu o olho em mim, ele falou, não, mas esse menino aí, tem nada para receber dele não. Aí eu falei, tá bom, de boa. E aí eu cheguei, falei, irmão, vamos para a palavra, tal. E aí na hora, sabe quando para você que fala, eu estou aqui, o Ian é professor, quando você dá uma boa aula, você prega bem, você sabe que foi bom. Só que tem dia que parece que o Espírito desce literalmente. Você fala, rapaz, eu fui empossado, apoderado, como no Antigo Testamento. Rapaz, naquele dia foi desse jeito. Eu estou lá, eu senti o Espírito, falei, gente, eu ia pregar um trem aqui, não vou pregar isso aqui não. E aí, eu comecei a pregar, tarará, 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 e no meio do culto, eu falei, quem está doente aqui, levanta a mão. Aí o cara levantou a mão, eu falei, seja curado agora, começa a fazer o que você não fazia. Aí o cara começou a fazer, começou a chorar, e aí eu falei, e você? E comecei a liberar uma palavra de conhecimento no um, profetizar na vida do outro e tal. E aí do nada eu viro para esse cara. Termina o culto, ele vem me abraçar, eu fiquei sem entender, eu não sou desses assim, de ficar pegando muito com os outros, não. Chorar para chorar mesmo, o trem tem que ter sido poderoso, viu? Vou falar para você, não choro fácil não. O cara veio chorando, me abraçando. Eu falei, que tem estranho que é esse, moço? Falou, cara, olhei para você e falei, você é um menino, né? Mas precisou ouvir um menino para falar tudo que eu precisava ouvir. Começou a chorar e falou, você pode me batizar amanhã? A mulher do cara ficou assim, que é isso? Vai lá em casa e tal. Sabe, quando nós começamos o trabalho aqui, preciso ser bem honesto, a gente sai do certo pelo duvidoso, naturalmente falando. Minha vida estava muito boa, era muito confortável, não precisava disso, recebia bem, tinha prestígio, visibilidade, portas abertas, e aí nós saímos, e eu fiquei pensando, será que esse trem vai dar certo? E aí você fica pensando, assim, vamos fazer as contas, né? Quando a gente sai todo mundo da mesma idade, os caras ganham pouco, estou sendo honesto. Falei, esse trem aqui não vai dar certo, não. Aí falando, Jesus, aí teve um dia eu dirigindo o carro. O Cláudio, o pai do Samuel, me chamou para assistir uma peça do Whindersson Nunes. E aí na hora eu fiquei pensando, falei, não, eu não posso gastar dinheiro com um trem desse, não, eu tenho que contribuir com a obra. E aí na hora, eu lembro até onde eu estava, do lado do ginásio da minha casa, perto da minha casa, e o Senhor falou, nunca mais você vai falar que você não pode, porque quem tirou daquele lugar fui eu, e quem te pôs onde você está fui eu também. Tudo que você planejar fazer vai acontecer. Sabe, você acha que tem alguma coisa a ver comigo? Acredite em mim, nada a ver comigo, mas o que acontece? Eu e você recebemos toda a autoridade do céu, para comandar, para ligar, para desligar. Existem certas coisas na nossa vida que só permanecem da mesma forma que nós permitimos que assim seja. A gente entra no modo automático, achando que essa é a vida que Deus planejou para nós. Não, mas Deus planejou para nós uma vida extraordinária, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, uma vida de alegria. E se você entrou aqui triste, abatido, deprimido, pelo poder do nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai sair daqui da mesma forma. Mas em segundo lugar, a segunda experiência, a experiência da mão que fica leprosa. Êxodo capítulo 4, do 6 ao 8, diz assim:
Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão agora, a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão no segundo. A lepra na Bíblia aponta para o pecado. E o pecado, ele tem duas interpretações. Você pode ver que a carta de Paulo aos Romanos é dividida em duas etapas, em querigma e didaquê. Você pode perceber que no querigma, Paulo fala só sobre a natureza pecaminosa. Ele não está falando do fruto da árvore, ele está falando da árvore. E o que o Senhor está falando para Moisés? Moisés, mete a mão no seu peito. Eu sei que às vezes nós achamos que somos muito bons, que nós podemos, mas o que o Senhor está falando, o que você acha que é bom, não é bom. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, do 18 ao 20, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ora, se eu faço o que eu não quero, e o que eu quero eu não faço, quem o faz já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. A nossa carne, entregue a si mesmo, ela é propensa ao pecado, ela nunca vai se converter. E no versículo 24 ele fala: desventurado, desprovido de graça, desabonado de graça, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um pouco mais adiante ele fala: mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus eu sempre sou levado ao triunfo. Preste atenção em duas coisas. Em primeiro lugar, desventurado homem que sou. Em segundo lugar, eu sou levado em triunfo. Ele fala do corpo da morte. E eu não sei se você sabe, mas o corpo da morte era uma pena que era aplicada a criminosos que cometiam crimes hediondos. Então, se o indivíduo cometesse homicídio, o que eles faziam? Eles pegavam um cadáver daquele que havia sido assassinado e amarrava o corpo do assassinado ao assassino. À medida que o tempo ia se passando, o cadáver entrava em processo de decomposição, de putrefação. E todos aqueles bichos, larvas, germes que estavam consumindo o cadáver começavam a consumir o corpo do assassino. Ele está falando: cara, a gente está achando que nosso corpo vai melhorar. Não, mas ele nunca vai se converter. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Quem vai me livrar dessa natureza? Mas aí um pouco mais adiante ele fala assim: graças a Deus, porque em Cristo eu sou levado ao triunfo. Eu sei que quando a gente fala de triunfo, a gente já dá um glória a Deus. Eu ouvi alguns glórias a Deus e aleluia aqui. A gente pensa em triunfo: uau, nós vamos vencer, uau, nossa, como somos bons em Jesus. Não, mas o que acontecia? Quando uma nação guerreava contra a outra, a nação vitoriosa levava a nação adversária perdedora como triunfo, como escravo, como despojo de guerra. O apóstolo Paulo, em outras palavras, está dando a resposta. Ele fala: a maneira de que eu vença essa falta de provisão de graça na minha vida, a entrega da minha carne, a malignidade da minha natureza, é me rendendo como triunfo de Jesus, é me sujeitando como escravo de Jesus. Eu acho interessante, porque na maior parte das vezes que o apóstolo Paulo, ele se apresenta, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, que no original
doulo, Paulo escravo de Jesus. Eu já não estou aqui porque eu acho legal, porque é cool, porque é bom, bem visto pelos homens. Eu estou aqui porque eu sou sujeito ao governo de Jesus, porque eu sou escravo de Jesus, porque hoje já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que muito me amou e a si mesmo se entregou por mim. Só que às vezes soa como escândalo para os outros dizer que nós somos escravos de Jesus. Não combina. Não combina. Mas o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: se viverdes, capítulo 8, do 13 em diante, segundo a carne, certamente você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar os feitos da carne, você vai viver, não qualquer tipo de vida, mas uma vida abundante. Não se trata de sectarismo, se trata de uma decisão de ser guiado e governado pelo Espírito. Eu sei que às vezes nós somos taxados como sectários, como excludentes, mas na maior parte, ou considerando aquilo que é legítimo, isso nada mais é do que uma resposta. Eu estava, acho que em 2018, 17, eu fui fazer a alocação de um grande espaço para um evento, uma conferência. E quando eu cheguei lá no responsável, eu perguntei qual que é o valor para isso e tal, e ele falou: o valor é tal. E aí ele me olhou, eu percebi isso muito bem, eu fui sozinho na ocasião, ele falou: mas a gente pode fazer um desconto. Eu falei: uai, desconto? Eu quero desconto aí. Claro, como que faz para que eu obtenha o desconto? Ele falou: é o seguinte, nós estamos em ano de campanha eleitoral, e a gente precisa fazer a doação de algumas bolas. Se você doar uma quantia para aquisição das bolas, e abrir mão da nota fiscal que nós vamos emitir, eu te dou um desconto aqui de 16 mil reais, é um bom desconto, né? Na hora que ele falou desconto, eu falei: rapaz, nossa, imagina eu chegando lá com 16 mil de desconto, vai ser muito bom. Só que na hora eu fiquei pensando, falei: rapaz, em mim existe a divina semente. Isso não combina comigo. Eu não sei quanto a você, mas em alguns momentos parece que passa um filme na cabeça. Você fala: não faz sentido. Não combina comigo. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 18, que o profeta tem uma visão e ele desce até a casa do oleiro. E quando ele desce, ele vê que o oleiro moldava um vaso que se lhe estraga nas mãos. E aí, o oleiro não dá um jeitinho, ele descarta completamente aquele vaso e faz um vaso novo. Deixa eu te dizer, para caminhar com Jesus, não dá para dar um jeitinho. Ou nós somos feitos um vaso novo, ou não podemos ser vasos pela metade. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Sabe, eu me lembro de uns corinhos lá da Igreja Batista, em que eu assistia culto. Obrigado pelo meu pai. Obrigado, viu, pai? E a gente cantava assim: não, nessa eu quero ser não. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Senhor, aqui está meu coração. Não para eu me entregar a mim mesmo, mas para eu me sujeitar ao Teu governo, para minha carne se submeter ao Seu senhorio. É interessante, o homem em Gênesis é criado do pó da terra, e quando o Senhor condena a serpente por tê-lo induzido ao erro, o Senhor aplica a seguinte sentença: você vai rastejar e vai se alimentar do pó. E o pó fala da natureza caída do homem. Aquela serpente estava se alimentando da natureza da carne caída, entrega a si mesmo do homem. Mas aquela serpente em Apocalipse se torna um dragão de 7 cabeças,
porque estava se alimentando da carne. Se eu e você vivermos segundo a carne, nós vamos morrer, mas se pelo Espírito mortificarmos os feitos da carne, nós vamos viver. Esses dias disseram algo que eu me recuso a concordar, que se Jesus estivesse no lugar de Adão, ele teria pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas, mas não titubeou. E é por esse motivo que ele tem autoridade para julgar a terra. Sabe por quê? Não é porque ele é filho de Deus, é porque ele é filho do homem. Porque mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, ele não abriu a boca. Mas em terceiro e último lugar, a gente percebe que tem a experiência da água que se transforma em sangue. Depois que eu ler o texto, o time de adoração pode vir. Eu não coloquei o texto aqui, vocês vão me perdoando. É o 4. Então, estou querendo saber qual que é o versículo. Êxodo 4. Que maravilha, mas eu vou falar mesmo assim. A terceira experiência, o Senhor vira para ele e fala: Moisés, vai até o Nilo e pega a água do Nilo. Moisés, agora pega a água do Nilo e joga no chão. E quando Moisés joga a água do Nilo no chão, aquilo que era água se transforma em sangue. Eu não sei se você sabe, mas a principal fonte de riqueza, inclusive inúmeros deuses haviam sido criados pelos egípcios como resultado daquilo que produzia no Nilo: fertilidade, abundância, prosperidade. O Senhor falando: pega aquilo que é vida para o Nilo, vida para o Egito, e joga no chão, e vai se transformar em sangue. O que o Senhor está falando? Aquilo que é vida para o mundo é morte para mim. Vida para o mundo, mas para mim é morte. Sabe, não é questão de tudo ser pecado, mas tem coisa que é morte. Você pode perceber que a vontade de Deus nunca foi que nós andássemos pela árvore do conhecimento. Esses dias eu vi muitas pessoas respondendo: pode ou não pode, é pecado ou não é? Essa nunca foi a vontade de Deus, que eu e você ficássemos vivendo a vida, tomando decisões por múltipla escolha. Foi sempre que ouvíssemos a Ele: por detrás de nós haverá uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele, de modo que nem o louco vai errar o caminho. Sabe de uma coisa? A água no chão é morte. E é por esse motivo que quando a gente nasce de novo, o Senhor coloca em nós uma nova natureza. Ele fala: se você está em mim, você é uma nova criatura, você é uma nova natureza. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se faz novo. Em nós existia algo que não era compatível com o sangue de Deus. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Eu estava falando para vocês, nem tudo é uma questão de ser pecado ou não ser pecado. Eu me lembro que quando, na minha adolescência, eu tive um desejo no meu coração, e eu acabei me entregando a ele. Eu achava que pelo fato de ter nascido num lar cristão, eu não havia tido a opção de pensar diferente do que os meus pais haviam me ensinado. Eu achei que eu estava sendo castrado, domesticado, doutrinado. Então eu pensei, foi o próprio Deus que me sabotou. E eu preciso então ir para o mundo, para conhecer como o mundo é.
Só que em primeiro lugar, ninguém que é tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque ninguém a Deus tenta, antes cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, que uma vez concebida, dá à luz o pecado, e esse é a morte. E aí eu dei um salto, e olha, eu não falo isso se eu tenho algo para me gloriar, que eu me glorie no Senhor, mas eu vivi uma vida profana, promíscua, pesada, eu cheguei ao fim de mim mesmo, que numa noite eu falei, eu preciso me matar, que a minha vida já não tem mais alternativas. Eu me lembro que em diversas ocasiões eu chegava das raves, das boates, minha mãe estava na minha cama orando, e eu pedindo, Deus, pelo amor de Deus, me sara dessa onda aqui, porque eu estou doido demais, eu não estou aguentando mais. E sabe de uma coisa? Daquele dia em diante eu falei, não vou viver pela minha vida, pelo que é certo ou errado, eu quero ouvir de Deus, eu quero ouvir do Espírito. Esses dias eu pus um repost do André Valadão, e eu recebi assim umas 30 pessoas perguntando, mas fumar maconha é pecado ou não é? E aí teve um irmão do Rio de Janeiro, falando, pastor, mas é tranquilo, porque pessoas usam para fins medicinais. Eu falei, é verdade. Aquilo que Deus criou, porque a planta também foi Deus que criou, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. O X da questão é que depois que o homem caiu, a Bíblia fala que Deus amaldiçoou a terra e aquilo que era bom se tornou carburo e abrolho. Mas independente disso, dá para a gente usar para fim medicinal, quem tem glaucoma e tal. Ele foi e falou, pastor, mas e quem bebe? Ele falou, beber não é pecado. Eu falei, é verdade, beber não é pecado. E a Bíblia não condena beber, mas ela condena embriagar. E por que a Bíblia condena embriagar? Porque a embriaguez te tira da sua consciência. Eu falei, não tem como a pessoa fumar maconha e dizer que permanece em sã consciência. É para falar mentira, é verdade. Eu fumava 7 cigarros de haxixe por dia, que é a seiva da maconha. E mesmo fazendo isso 3, 4 anos, não tem como você falar que não. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para ser guiado por sua carne, mas para ser guiado pelo Espírito, para ser governado pelo Espírito, para viver e carregar essa evidência. Sabe, eu estava meditando para concluir, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas eu descobri que não tem nada no mundo que pode suprir aquilo que só Deus pode te dar. Onde nós encontramos o seu amor, onde nós damos espaço para o seu fluir e permitimos que o rio de águas vivas flua através de nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Existe uma quarta evidência. Existe uma quarta evidência. E aqui eu abro um parênteses, irmãos, eu sou novo, eu quero ser cool, eu quero viver igual a minha idade, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou compactuar com aquilo que a Bíblia não avaliza, não valida. Não, não, não. Porque o que adianta eu ter pregado a muitos, mas depois daquele dia eu mesmo ser desqualificado? O quarto sinal é a circuncisão. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, na antiga aliança circuncisão era na carne, mas na nova aliança circuncisão é no Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Moisés estava debaixo de uma aliança de Deus, mas ele não tinha circuncidado o filho, e o anjo da morte foi para visitar, falou, você é homem sanguinário. A mulher fica indignada, mas sabe uma coisa, ele toma uma decisão radical, o mundo vai falar que é escândalo. A esposa de Moisés, com quem ele nunca deveria ter se casado, porque estava fora da aliança, ela fala, você é sanguinário, é escândalo, é religiosidade, é hipocrisia. Não, é o evangelho, é poder de Deus. Escândalo para uns, loucura para outros, mas poder de Deus para todo aquele que nele crê. Sabe de uma coisa? A quarta e última evidência de alguém que nasceu de novo é que ele permite ser governado pelo Espírito. Ele se permite ser guiado pelo Espírito. Ele fala, eu, Josiel, eu, Gabriel, eu, Tiago, sou tolos, sou escravo, eu sou sujeito ao governo de Cristo Jesus. E se nessa noite você quer se submeter, você quer se consagrar, reafirmar a aliança de Deus, o senhorio de Cristo sobre a sua vida, eu quero te convidar a erguer as suas mãos
a erguer a sua voz e a glorificar o nome dele.